Bom, estou aqui no Code Compose Studio versão 5.5. Aqui está, versão 5.5. E vou aqui na barra de menu, clicar em Project. New CSS Project. Vai aparecer essa janela. Vou colocar aqui o nome do projeto como Prática 1. Vou escolher que a família é o MSP 430. Vou selecionar aqui na variante família G2, melhor dizendo. Aqui vai aparecer G2 alguma coisa. E lá embaixo, um dos últimos, é o G2553. Você vai clicar aqui em Empty Project, quer dizer, Empty Grace. Vai clicar aqui. Por quê? Porque aqui ele vai criar um projeto utilizando a ferramenta Grace. Então, vou clicar aqui em Next, deixo tudo aqui marcado e Finish. Vamos aguardar um tempinho aí. Só fechar aqui um pouquinho aqui para... Vou aqui, ó. Vai aparecer aqui uma parte chamada Prática 1, que é o nome do nosso projeto. E observe que esse projeto ele tem alguns arquivos. O arquivo main.c, que você já conhece, programação em linguagem C, e você tem um arquivo de configuração, extensão .cfg, que vem lá do Grayson. Então, vamos clicar aqui nele. Então, é aqui, nessa tela de configuração, que você vai fazer a configuração dos seus periféricos. Então, você vem aqui, ó, Device Overview, e aparece aqui para a gente os blocos, os periféricos que esse microcontrolador possui. Então, ele tem, por exemplo, o periférico de conversor ADC, ele tem timers, ele tem comparadores, ele tem as unidades de comunicação, serial, síncrono e assíncrono, e etc. Então, tudo que for azul, eu consigo modificar. Digamos, por exemplo, que eu queira modificar a porta 2. Então, vou clicar aqui em cima da porta 2. Aguarda-se um pequeno tempo. E vou aqui, ó, em Pinout 32QFN, que é o caso do nosso modelo. Observe que aparece aqui ele, ó, com todos os seus pinos. E vou procurar aqui, por exemplo, a P2.4 para configurar ela como saída. Então, clico aqui e vai aparecer esse botão drop-down. Então, aparece aqui uma lista aqui drop-down de opções, de todas as opções possíveis para esse pino. Esse pino pode ser configurado como GPIO entrada, ou GPIO saída, ou para o modo de captura e comparação IPWM do Time 1, e assim por diante. Então, vou colocar aqui que o pino vai ser configurado como saída. Eu configurei o pino P2.4 como saída, e vou querer também configurar o pino P2.5 como saída. Aqui ele está configurado como entrada, então eu vou aqui clicar e vou clicar na opção de saída. Pronto. Então, observe que o arquivo de configuração foi o quê? Aparece aqui um asterisco. Então, o arquivo foi modificado. Então, é interessante você salvar esse arquivo e você fazer a compilação do projeto. Aí você clica aqui nesse botão do martelo para fazer o chamado build, ou seja, a construção do projeto, a compilação do projeto. Então, ele está compilando o projeto e espera-se que não haja erros. Não é para ter erros. Por quê? Porque o Grace é que faz isso para você. É uma ferramenta computacional que faz isso automaticamente para a gente. Então, repare que realmente teve a finalização da construção, da compilação. E vou aqui, ó, só para confirmar, na guia de Problems, ver se tem algum erro. Então, não tem nenhum erro, então tudo ok. Voltando aqui, configuramos a porta 2, especificamente os pinos P2.4 e P2.5 como saída. Na medida que eu vou clicando nesses blocos em azul, ele vai adicionando aqui para mim. Vamos supor que eu queira aqui clicar em Timer. Então, repare que apareceu uma nova aba aqui, ó. Então, nessa aba, você pode ativar o time ou não. E, como dica, como recomendação,
vocês devem ler essas informações. Tá? Vocês devem ler essas informações e ele mostra aqui alguns exemplos de como você pode fazer algum ajuste no código. Bom, vamos aqui para o nosso programa. Então, vou aqui em Project Explorer, vou clicar em main.c, porque, digamos, eu já fiz a configuração de todos os periféricos aqui. Vou aqui no meu arquivo de configuração, aliás, meu arquivo de extensão .c, onde eu vou escrever aqui meu código. Toda a lógica do meu programa eu vou escrever aqui. Observe que aqui ó, apareceu um arquivo chamado GraceInit. Então, você deve deixar essa chamada dessa função aqui, você não deleta. Por quê? Porque essa função configura todos os periféricos que você ajustou nessa tela aqui do Grace. Então, tudo que você configurou aqui vai ser efetivamente realizado com o uso da chamada dessa função. Então, como ele já está dizendo aqui, ó, complete o seu código aqui. Ó. Então, aqui você vai escrever o seu programa. Aqui nós temos a função principal. E aqui na função principal, todo programa tem que ter o laço infinito. Vamos fazer aqui um laço infinito usando o comando while. Então, está aqui o comando while, enquanto verdade, certo? E aqui dentro, você vai escrever a lógica do seu programa. Então, digamos aqui que a gente declare aqui uma variável x e incremente ela aqui. Aí eu vou fazer o build do projeto. Detalhe, quando você faz o build do projeto, ele já salva e compila. Ou você salva e compila também, ou então basta compilar que ele já salva. Quer ver? Ó, vendo aqui, ó, já salvou. Opa! E tentou compilar. Repara ó, que surgiu erros. Ó, observe que apareceu aqui um X aqui vermelho. Ó. Já está dizendo aqui, ó, quando você coloca o cursor do mouse em cima, ele já diz, ó, esperado um ponto e vírgula. Aonde? Nessa linha. Certo? Então, vamos ajeitar aqui. Vamos fazer novamente o build. Será que vai ter algum erro? Não, não teve erro. Você pode vir até aqui na guia de Problems, e aí ele vai dizer se tem erros, ORNs ou outros. Aqui, ele já está me dizendo que tem algumas advertências. Não é erro, mas é só uma advertência. O que ele está dizendo aqui? Ó, ele está dizendo que isso aqui nunca vai ser alcançado. Por quê? Porque ele está preso nesse laço infinito. Mas é isso mesmo. Meu intuito é que ele fique preso nesse laço aqui. E ele está dizendo mais o seguinte, ó, olha que interessante. A variável x é usada antes do seu valor ser configurado. Tá vendo? Eu estou usando a variável x aqui, ó, na linha 20. Eu estou incrementando ela sem ela ter sido inicializada antes. É isso que ela está dizendo aqui para a gente. Vamos colocar aqui, por exemplo, x igual a 0. Vamos ver se ele vai reclamar. Vamos fazer um build aqui. E repare ó, que surgiu apenas um único warning, uma única advertência. Então, aquela advertência sobre a inicialização da variável x não existe mais. Então, foi resolvido aqui. Vamos supor agora que no meu programa eu faça uma alteração de forma a implementar como se fosse um pisca-LED. Então, vamos usar aquele nosso temporizador que eu falei que a gente pode utilizar. Então, eu vou colocar aqui, ó, temporizador T1, certo? E aí eu vou fazer o build do projeto. Vai dar erro? Por que vai dar erro? Claro que vai dar erro. Porque ele não identifica, ele não reconheceu, não está definido essa variável chamada temporizador. Então, é aí que a gente vem ó, com a nossa biblioteca. A gente vai pegar aqui ó, a biblioteca temporizador.h e esse arquivo aqui, fazer Ctrl, clica. Esses arquivos eu vou deixar disponível para vocês, tá, pessoal? Não precisa se preocupar agora com isso. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, lá para o projeto da prática 1. O problema é que ele copiou. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer um Ctrl C, que é melhor, e Ctrl V. Então, ele fez a cópia
desses dois arquivos aqui. Esse que eu preciso aqui, tá? Aí eu vou compilar. Veja bem, vou compilar e vai dar erro novamente. Por quê? Porque eu não incluí a biblioteca do temporizador. Embora eu tenha incluído aqui o header e a biblioteca, ele não sabe quem é ainda temporizador. Aí o que eu posso fazer aqui, ó, eu posso vir aqui com o botão direito, é uma opção, você vem aqui em Source, Add Include, tá? Ele pode incluir automaticamente o temporizador aqui para a gente, tá certo? Ele pode fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo... Você pode fazer dessa forma que às vezes funciona, tá? Tem uma condição para isso aqui funcionar, que agora não estou lembrado. Mas o que você pode fazer e deve fazer? Você deve vir aqui, como você já deve conhecer, e incluir a biblioteca. Aí você vem aqui, temporizador, .h. Vamos fazer o build. Será que vai ter erro? Ainda está tendo erro. Vamos ver qual é o erro. Ele está dizendo que não pode abrir o arquivo source file temporizador.h, certo? Então, o que a gente pode fazer para consertar esse erro? Então, você vem aqui na árvore de projeto, botão direito, Properties, propriedades, vem aqui em Build, Include Options. Nessa janela aqui embaixo, você vai clicar aqui, ó, Add, vai clicar em Workspace e vai procurar a pasta do projeto. Dá OK, OK novamente, OK. Em seguida, você vai fazer o build para ver se o problema foi resolvido. Claro que vai ser resolvido. Por quê? Porque agora ele sabe onde é que está esse arquivo. Então, o que eu disse para ele? Ó, eu disse para ele que esse arquivo temporizador.h está na pasta do projeto. Então, de modo que eu posso usar apenas, referir a esse arquivo como temporizador.h. Então, feito isso, compilou sem erros. Vamos ver aqui a guia de problems. Ó, temos duas advertências. Não é um erro, não são erros, mas são advertências que é interessante a gente observar. Ele está dizendo o seguinte, ó, que a variável T1 foi declarada, mas não referenciada, não foi usada, não foi utilizada na sua aplicação. Tipo assim, você ocupou espaço na memória para a variável T1, só que ela não está sendo utilizada. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar a variável. Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, uma vez que eu criado o temporizador T1, o que eu tenho que fazer? Eu devo inicializar ele. Então, vamos inicializar com a função inicializa. Então, eu vou digitar aqui inicializa temporizador, abre espaço, e vou colocar, ó, o endereço da variável que eu quero inicializar, que é o T1. Então, vou vir aqui e vou dar um build para ver se tem algum problema. Teve problema. Está dizendo que que o argumento do tipo temporizador é incompatível com os parâmetros. E de fato é, né? Porque se você clicar aqui, ó, se você der um Ctrl clique, ele vai abrir para essa janela. E nessa janela, ele vai abrir o arquivo de cabeçalho, o header, diz o seguinte, ó, a função inicializa temporizador tem dois parâmetros. O tempo, que é um inteiro, e tem o endereço do temporizador. Então, eu tenho que usar a função corretamente. Como dica, o que eu recomendo aqui para vocês? Vocês digitam aqui o início aqui da função, dá um ponto espaço, ele já preenche automaticamente o nome da função, e aqui, ó, já está em negrito o que ele está esperando. Ele está esperando que você coloque aqui a quantidade de tempo. Essa quantidade de tempo é a quantidade em ticks do sistema. Então, você vai colocar aqui 50, vírgula. Repare que agora ele deixou em negrito
essa parte aqui, o endereço do temporizador. Então, eu vou colocar aqui o endereço do temporizador 1. Em seguida, eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Novamente, venho aqui, inicializa, ponto espaço, vou colocar aqui 50, vírgula, o endereço do temporizador 1. Em seguida, dou um tab e dou um ponto e vírgula para fechar o comando. Pronto. Com isso, eu inicializei meu temporizador T1 com 500 milissegundos, por exemplo. Vou dar aqui um build. E teve erros. Quais foram esses erros? Certo? Quais foram esses erros aí? Ó, o erro, é muito importante você ler o erro. Ele está dizendo que não foi definido o símbolo TIC. Por quê? Porque essa biblioteca temporizador.h, ela precisa da variável TIC. Então, vamos acrescentar ela aqui no nosso programa. Bom? Então, vamos aqui em Project, já tenho ela aqui fácil. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, deixa eu pegar aqui essa parte aqui. Então, eu tenho que definir isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, acabei apertando aqui Ctrl B, que ele faz o build do projeto, aí já fiz uma compilação aqui, então vou colocar aqui 10.000, temporizador, venho aqui, Ctrl C, Ctrl V, daqui a pouco eu explico para vocês o que eu estou fazendo aqui, tá? Pronto, consegui resolver aqui, tá? Então é o seguinte, quando você usar a biblioteca temporizador, você tem que definir qual o tempo do TIC em microsegundos. E você tem que deixar declarado essa variável chamada de TIC, tá? Então, você deixa essa variável declarada aqui e você tem também chamar essa função chamada setup TIC, certo? Setup TIC. Essa função, inclusive, ó, só um instante aqui, outra coisa, você tem que incluir, deixa eu até apagar isso aqui para ficar mais organizado, você tem que incluir, além do temporizador.h, você tem que incluir utilidades.h. Então, quando você for utilizar o temporizador, você tem que incluir utilidades.h. Já está aqui o arquivo, então eu fiz a cópia desse arquivo aqui, utilidades, para cá, eu fiz esse mesmo procedimento, certo? E aí você tem que incluir esse arquivo. Então, você inclui temporizador.h, inclui utilidades.h, define o tempo do TIC em microsegundos, declara a variável unsigned int TIC e pronto, tudo ok. E além disso, tá, você tem que deixar sempre, qualquer programa que você fizer daqui para frente, esse arquivo aqui. Deixe sempre esse arquivo aqui, não altere, pelo menos nesse primeiro momento, tá bom? Não faça nenhuma alteração por enquanto. Porque é imprescindível que essa função, né, essa RTI, esteja aqui no código. Então, você vai, aqui na função principal, você vai colocar setup TIC, tá? Você precisa também inicializar o TIC, tá bom? E pronto, tudo agora deve funcionar adequadamente. Então, só repetindo, você inclui temporizador.h, inclui utilidades.h, define o tempo do TIC, declara unsigned TIC, certo? E entra com as funções que você precisa utilizar. Setup TIC, inicializa temporizador, declara a variável temporizador e assim por diante. Então, feito isso, você pode mexer aqui no seu código. Então, veja,
que eu posso fazer aqui? Eu posso testar se passou o tempo. Então, vou clicar aqui, vou digitar passou, dou o Ctrl espaço, e repare que a função passou o tempo, ela guarda o parâmetro, que é o quê? Que é o endereço do temporizador. Então, eu vou passar o endereço do temporizador 1. Vou dar um outro tab, vou abrir chaves e dar um Enter. Para que a ferramenta ela já vai completando aqui para mim os abre e fecha chaves. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou comutar o estado do bit 4 da porta 2. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui, P2 Alt, dou um Ctrl espaço, para poder ficar tudo em maiúsculo, shor igual ao bit 4. Dessa forma, eu estou inverte o estado do bit 4 da porta 2. Olha, se passou o tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reiniciar esse tempo. Então, eu vou usar a função reseta temporizador, passando o endereço da variável T1. Pronto, aí eu resetei o nosso temporizador. Então, passou 500 milissegundos, passou 50 ticks, onde cada tick corresponde a 10.000 microsegundos, então você vai ter 500.000 microsegundos, que é 500 milissegundos. Passou 500 milissegundos, você vai inverter aqui, ó, o estado do bit 4 da porta 2. E eu posso fazer isso para o outro pino, para o pino P2.5. Só que, de repente, eu quero fazer com tempo diferente. Então, vou criar aqui um outro temporizador 2. Vou inicializar esse meu temporizador 2. Certo? Como dica aqui, que foi que eu fiz aqui, tá? Que foi que eu fiz aqui? Foi o que eu fiz aqui. Eu cliquei aqui, dei Ctrl Alt, seta para baixo, ele copiou o comando aqui de cima, aqui para baixo, e vou aqui e digitar T2. Ou então, se você preferir, inicializa, Ctrl espaço, o tempo, vamos colocar aqui, por exemplo, o tempo de 100 milissegundos. Então, vou colocar 10, porque são 10 ticks, onde cada tick corresponde a 10 milissegundos ou 10.000 microsegundos, e vou passar o endereço do meu temporizador, que é o temporizador 2. Vírgula, e aqui eu vou, aqui na minha função, checar se passou o tempo do temporizador 2. Porque se passou, eu vou inverter o estado do bit 5 da porta 2. E tenho que resetar esse tempo, para ele aguardar mais o tempo pré-programado T2. Então, sempre assim, sempre que eu quero criar uma base de tempo, eu faço a verificação se passou o tempo ou não, né, usando essa função, e eu tenho que resetar quando ele passar o tempo. Então, a cada 100 milissegundos, ele vai ficar comutando o estado do bit 5 da porta 2. E a cada 500 milissegundos, ele vai comutar o estado do bit 4 da porta 2. Observação, como aqui ficou desorganizado, o que você pode fazer e deve fazer? Clicar, selecionar, tá? E pressionar Ctrl I, ou então Ctrl Shift F. Ele formata aqui para a gente o nosso código, deixa tudo organizado. Então, posso colocar aqui um comentário, que é sempre recomendado. Aguarda 100 milissegundos para comutar, para inverter o bit 4 da porta 2. Como recomendação também, é interessante que você comente os fecha-chaves. Fim do if, passou o tempo do T2, fim do laço infinito. Vou comentar aqui também, vou comentar essa linha também.
no caso aqui, são 500 milissegundos para inverter o estado 25 da porta 2. Você pode até colocar aqui também, reseta a temporidade, zero, né? Ou então reseta a contagem de tempo de T1. Reseta a contagem de tempo de T2. Eu posso organizar aqui mais um pouquinho. Vou fazer dessa forma, ó, deixando organizado. Sempre é recomendado que você deixe o seu código organizado, tá bom? Aqui é o fim do if passou tempo de T1. Tá? E vamos compilar isso aqui para ver se tem algum erro. Vem aqui dar um build. Será que vai ter algum erro? Vamos ver. Não teve erro. Então, do jeito que está aqui, eu já posso tentar gravar no microcontrolador para ver se realmente está funcional ou não. Bom, voltando aqui, vamos agora utilizar a biblioteca do botão, certo? Digamos que eu queira comutar o estado pino P2.0, certo? Quero comutar o estado pino P2.0 toda vez que eu pressionar um botão. Toda vez que eu der um clique no botão, eu quero que esse pino mude de estado. Então, vamos utilizar a biblioteca do botão. Então, você vem aqui, isso aqui vai ficar disponível para vocês. Então, vou aqui colar. Paste aqui, então, apareceu aqui a biblioteca do botão, que tem algumas funções, certo? E vou utilizar aqui no meu projeto. Então, vou aqui, vou incluir o meu botão .h, tá bom? Incluído o botão .h, então posso declarar objetos do tipo botão. Então, vou aqui escrever botão B, certo? Botão B. Vou chamar aqui botão BR e botão BF, certo? Botão BR e botão BF. Então, temos dois botões. Vou inicializar esses meus botões. Então, vou vir aqui e inicializa. Aqui já era para estar aparecendo as funções de inicialização do botão. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho essa função inicializa botão. Vou dar um build aqui só para ver uma coisa. Vai ter erro, obviamente. Por quê? Já está dizendo que botão... Está reclamando aqui. Aliás, inicializa botão. Pronto. Inicializa botão. Mas repare que aqui, ó, surgiu algumas opções. Inicializar botão filtrado ou temporizador. Eu vou usar a função inicializa botão para o botão BR e depois vou usar a função inicializa botão filtrado para o botão BF. Quando eu coloco inicializa botão, aparecem aqui duas opções, dois argumentos. Então, eu tenho que passar um byte que diz se o botão vai ser por borda de subida ou por borda de descida. Então, eu vou dizer que é subida. Subida, você vai colocar 1. Se for descida, é 0. Vírgula. Tenho que passar o endereço do botão. Se eu der um Ctrl espaço, já vai surgir aqui opções de botões aqui para mim. Ó. Tenho dois botões, repare, ó, e vou colocar o botão BR. Vou dar um Tab, ponto e vírgula. Ctrl I para organizar aqui para mim. Inclusive, eu posso fazer aqui nessa linha 25. Ó. Inicializei o meu botão B1. Vou até fazer um build aqui para ver se tem algum erro. Não vai ter erro. Olha só que interessante. Se a gente chegar aqui em Problems, ele vai dizer que BF foi declarado, mas não referenciado. E, de fato, BF foi declarado, mas não referenciado. Então, posso vir aqui novamente, ó, inicializa
botão, só que agora eu vou usar o botão filtrado. Vou dizer que também é borda de subida e vou passar o endereço do meu botão. O endereço do meu botão é o meu botão, endereço de botão BF, vírgula. Repare que essa função tem 3 parâmetros, que é o tempo de oscilação. Eu vou dizer que o tempo de oscilação desse botão é 10 ticks, ou seja, 100 mil microsegundos, ou 100 milissegundos. Então, vou dizer que é 10 e vou dar aqui um tab. Vou fazer um build novamente, só para ver se tem algum erro. Não vai ter erro. E repare que agora não temos mais aquele erro com relação, quer dizer, aquela advertência com relação a BF. Repare que ele está reclamando, olha, ele está reclamando, ó, bem aqui assim, ó, na linha 169. Ó. Ó, o argumento do tipo botão é incompatível com o parâmetro do tipo parâmetro botão filtrado asterisco. O que aconteceu? Eu declarei 2 botões, só que esse botão não é filtrado e esse botão é filtrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na realidade, fazer isso aqui. Ó. Eu tenho que declarar o botão do tipo filtrado. Agora sim. Agora vai dar certo. Pronto. Agora, o problema foi resolvido. Bom? Então, inicializados esses botões, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar na minha aplicação. Aqui é o fim do temporizador 2. Eu posso até reduzir isso aqui, ó. E agora, dá um tab para colocar o seguinte comando: se botão, ponto espaço, clicado. Se botão clicado, qual botão? Tem que passar o endereço do meu botão sem filtro, vírgula, entrada. Então, eu tenho que dizer qual é a entrada, certo? Eu tenho que dizer qual é a entrada. Daqui a pouco eu mostro como é que é isso aqui. E, estando o meu botão clicado, eu vou inverter o estado do bit 0 da porta 2. Bit 0, tá bom? Vou copiar isso aqui para ganhar tempo. Dá um Ctrl I para organizar isso aqui. Da mesma forma, Ctrl I aqui também. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o botão filtrado. Vou dar um ponto espaço, porque a função que eu tenho que usar é essa daqui, ó. Então, vou fazer isso aqui. Tá bom? Então, se o botão filtrado BF for clicado, ele vai comutar o estado do bit 0 da porta 2. Se o botão também não filtrado for pressionado, for clicado, ele vai comutar também o bit 0 da porta 2. Vamos compilar aqui para ver se vai dar algum erro. Espera-se que não. Opa, teve erro. Ele está reclamando do ent. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o ent, na realidade, é o estado, certo? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o seguinte parâmetro. Preste bem atenção aqui nessa parte. Eu vou fazer o seguinte, P2in, certo? P2in. Eu vou dizer que meu botão filtrado está no bit 1 e no bit 2. Aliás, eu vou dizer que está no bit 1, tá bom? Vou dizer que meu botão está no bit 1, então eu vou fazer isso aqui. E bit 1, tá? Então, eu vou fazer uma operação AND bit a bit com P2in com bit 1. Se isso aqui der um valor diferente de 0, então o bit 1 está em 0. Se der um valor diferente de 0, o bit 1 está em 1. Então, é isso que eu tenho que fazer aqui. Então, venho aqui.